Sabe aquela sensação de estar correndo, correndo, mas sem conseguir sair do lugar? Investindo o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, mas sem conseguir ver o seu e-commerce reagindo a isso e crescendo todos os anos de uma forma saudável, mas às vezes pelo contrário, até perdendo faturamento ou tendo que investir mais dinheiro em tráfego para ter o mesmo resultado? Se você se encontra nesse cenário, eu quero te apresentar um método que foi responsável por gerar mais de 35 milhões de reais de faturamento para os meus clientes, também lojistas, donos de e-commerce. Mas antes eu quero te mostrar alguns resultados recentes de clientes aqui do ano passado, de 2024, que aplicaram esse método para você ver se faz sentido para você ou não. São 3 e-commerces em etapas, de vida, digamos assim, totalmente diferentes. Você vai entender o porquê. O primeiro projeto ele é no nicho de calçados e cresceu mais de 500% apenas em 2024, com mais de 1,5 milhão de faturamento. As métricas estão passando aqui na tela. O segundo projeto é no nicho de kits lavabo, totalmente diferente, e cresceu mais de 600% também em 2024, com quase R$500 mil de faturamento nesse ano. Então você já vê que são e-commerces totalmente diferentes em estágios diferentes. E o terceiro, ele é um e-commerce de moda masculina, também cresceu bastante, 84% no ano passado, e já tem um faturamento acima de R$1,5 milhão. Por que eu te apresentei especificamente esses 3 projetos? Eles tiveram resultados bem interessantes ali, todos eles, embora os 2 primeiros foram bem exponenciais, mas eles são de nichos completamente diferentes. Ou seja, o nicho não é um fator decisivo para esse método funcionar ou não. Ele funciona com todos os nichos. Segundo, é porque são e-commerces em etapas diferentes. Então você vê que o primeiro ele cresceu mais de 500% e teve mais de R$1,5 milhão de faturamento. Ou seja, em 2023 o faturamento dele era muito mais baixo do que isso. Então mesmo que seja um e-commerce menor, com faturamento bem abaixo desses que eu mostrei, o método funciona para ele crescer. No segundo exemplo você viu isso na prática, um e-commerce que tem um faturamento de menos de R$500 mil, mas que cresceu mais de 600% apenas em 2024. E já um outro projeto que já crescia há mais tempo, com mais de R$1,5 milhão de faturamento em 2024, também cresceu 84%. Então mesmo que você esteja com um faturamento bem abaixo disso, ou até mais alto do que esses que eu te mostrei, o método ele se aplica e eu tenho certeza que ele pode te ajudar a sair do lugar que você está, do ponto A, e chegar no ponto B, seja qual for a sua meta. Agora, antes de te apresentar as 5 etapas da mentoria Domine Seu E-Commerce, eu quero te explicar para quem é essa mentoria e qual é o grande diferencial dela. Bom, essa mentoria nasceu com o propósito de fazer você, lojista, dono de e-commerce e a sua equipe, dominarem 100% das métricas do seu e-commerce. Dominar a ponto de você conseguir manipular essas métricas para chegar no resultado que você deseja. Manipular não é uma palavra ruim, tá? Na verdade, você entender tanto a ponto de manipular aquelas métricas para chegar num resultado cada vez mais alto. É para isso que nasceu a mentoria Domine Seu E-Commerce, e se você se identifica com isso, eu tenho certeza que ela é para você. E qual é o grande diferencial? Na verdade, eles são 2. Primeiro, a mentoria ela se divide em 4 etapas, que são aulas ao vivo, que a gente vai fazer focadas especificamente no seu e-commerce. Não vai ser nada generalizado, vai ser focado no seu projeto. Claro que eu vou utilizar exemplos, mas tudo vai ser voltado para a sua loja, o seu Instagram, o seu site, a sua empresa. Todas as aulas elas ficam gravadas e você vai ter acesso vitalício a esse conteúdo. Não tem renovação anual, taxa, nem nada disso. Você vai ter acesso vitalício para utilizar quantas vezes necessário e também até para passar para membros da sua equipe que fazem sentido assistir alguma parte do conteúdo. Agora, o principal diferencial é o seguinte: a mentoria ela acontece uma vez por semana durante um mês, mas eu entendo que não é realista você aplicar tudo o que eu vou te ensinar durante esse período. Então não faz sentido eu te dar um suporte só durante o período de um mês. Por isso, o suporte da mentoria Domine Seu E-Commerce diretamente comigo tem a duração de 4 meses e só começam a contar depois que terminarmos todas as aulas. Isso porque você precisa assistir o conteúdo, digerir esse conteúdo, tirar as suas dúvidas comigo para aí sim começar a colocar em prática. Então não faz sentido o suporte ser apenas de um mês, você tem 4 meses para aplicar tudo que eu vou ensinar e eu vou acompanhar pessoalmente toda essa aplicação, tudo o que está acontecendo no seu projeto durante esses 4 meses. Como que vai funcionar o suporte? Nós vamos ter um grupo no WhatsApp, onde eu vou participar desse grupo e responder todas as suas dúvidas sempre que você tiver. E eu te garanto que não vai ser uma resposta simples, básica, só para falar que eu estou fazendo suporte, não. É para realmente entender a sua situação, a sua dúvida, entender o momento de aplicação na mentoria que você está e te dar todo um direcionamento do que fazer e do que não fazer.
E para isso, além das conversas no WhatsApp mesmo, no grupo que a gente vai ter, nós vamos ter ainda mais 4 calls adicionais, uma por mês, durante os 4 meses de suporte, para que a gente possa abrir um Zoom e analisar tudo o que está acontecendo no projeto e te dar todo o direcionamento etapa por etapa. Essas 4 calls adicionais também vão ficar gravadas e você também vai ter acesso vitalício. Então eu considero isso sim, a modesta parte, um grande diferencial, porque muita gente por aí costuma vender as coisas, principalmente mentoria, e não entrega suporte. Falei, mas no meu caso aqui é bem diferente, eu te garanto que isso é realmente um diferencial. Agora que você já entendeu como funciona a mentoria, quais são os diferenciais, a garantia de suporte, os resultados que ela gera, eu quero te apresentar quais são essas 4 etapas. Na verdade tem uma bônus também e eu vou te falar no final. A primeira etapa e aula da mentoria se chama Domine as suas métricas. Nessa aula nós vamos analisar e planilhar 100% das suas métricas de 2024 e entender onde você está errando, o que está te impedindo de faturar e lucrar mais e o que você está deixando de fazer, que consequentemente faz você deixar muito dinheiro na mesa. Então nós vamos encontrar os erros, os acertos, entender onde você precisa melhorar para chegar no resultado X e o que está te impedindo também de faturar mais. Entendendo isso, você vai aprender a fazer essa análise junto comigo, vamos identificar os problemas e oportunidades específicas do seu e-commerce, aí sim nós vamos para a próxima etapa. A etapa e aula número 2 se chama Domine as suas metas. Nessa etapa você vai aprender a criar uma meta realista, entender quais são os fatores decisivos para bater essa meta e o que você e a sua equipe precisam fazer para chegar naquela meta de faturamento e de lucro. Assim você vai poder planejar todo o mês do seu e-commerce com uma meta muito clara e ações para chegar nessa meta. Você nunca mais vai começar um mês do e-commerce sem saber qual a sua previsibilidade de faturamento e o que você e a sua equipe vão fazer para chegar lá. Nunca mais isso vai acontecer depois dessa segunda etapa. A terceira etapa é domine os seus canais. Aqui nós vamos entender quais canais de aquisição de vendas e de clientes, tá? São coisas diferentes, de vendas e de clientes que você tem e como você pode otimizar os canais que já existem e abrir novos canais de venda. Nessa etapa nós vamos ter foco total em CRM, né, que é uma sigla para gestão do relacionamento com o cliente. Vamos falar muito de CAC e LTV, né, que é como que você diminui o custo de aquisição por cliente e aumenta a vida útil desse cliente, fazendo com que ele compre inúmeras vezes no seu e-commerce, se torne realmente um cliente fiel. Então nós vamos, além de entender quais são os seus canais e otimizar eles, abrir um novo canal de vendas através de CRM, por e-mail marketing e por WhatsApp. Essa parte ela é um divisor de águas de e-commerces que crescem muito, desses exemplos que você viu no começo do vídeo, e e-commerces que ficam estagnados. Então você vai aprender a abrir esse novo canal de vendas e otimizar o que já existe. A quarta etapa, por fim, nós vamos falar de tráfego pago. Eu deixei por último para você entender que tem coisas muito mais importantes antes de serem resolvidas do que simplesmente falar e entender o que fazer de tráfego pago para aumentar o seu resultado. Concorda que não adianta aumentar o investimento, sendo que tem um monte de coisa para resolver antes? Não faz sentido. Aumentar o investimento com problemas, você vai aumentar o número de problemas também. Por isso que o tráfego pago é a quarta etapa, tá? Nós vamos aprender a como dominar o tráfego pago do seu e-commerce. A gente vai analisar juntos Google Ads, Meta Ads e se você tiver outras redes rodando também. Entender o que você precisa parar de fazer urgentemente, o que você precisa otimizar para ter mais resultado e o que você precisa fazer de diferente nas suas campanhas, nos seus criativos para ter muito mais resultado. E essas estratégias de tráfego pago que eu vou te apresentar foram responsáveis por mais de 35 milhões de reais de faturamento. Então sim, o tráfego pago, embora esteja no último lugar e tenha várias coisas para corrigir antes, ele é muito importante e você vai aprender tudo sobre tráfego pago, seja para você aplicar ou um membro da sua equipe aplicar por você e te entregar muito mais resultado. E a quinta etapa, que é um bônus, é como você domina o seu e-commerce utilizando inteligência artificial. Nessa etapa eu vou te apresentar uma ferramenta que monitora 24 horas por dia tudo o que acontece no seu e-commerce, cada mínima e macrométrica. Através dessa monitoração, ele gera relatórios, insights extremamente valiosos, onde você pode bater o olho e entender qual público está comprando mais, qual que é a faixa etária desse público, de qual cidade, qual estado está vindo a maior taxa de conversão, o maior ticket médio, qual que é o dispositivo, o sistema operacional que mais está comprando, que está gerando maior faturamento e inúmeras outras métricas. Mas tudo isso em questão de segundos, porque é uma IA que vai analisar tudo isso para você e te trazer de uma forma muito prática essas métricas, para você e a sua equipe bater o olho, entender esse cenário e trabalhar estratégias específicas para vender muito mais para esse público.
Além disso, você vai conseguir planejar as suas metas, o seu faturamento, as suas ações de uma forma muito mais fácil e mais prática, porque essa ferramenta traz análises que podem poupar até 70% do seu tempo ao analisar métricas e otimizar os resultados do seu e-commerce. Essas são as 5 etapas da mentoria Domine o seu e-commerce. Se você chegou até aqui, nós temos duas certezas. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a ter muito mais resultado e provavelmente você tem certeza que a mentoria é para você. Então toca no botão aqui abaixo, quero dominar o meu e-commerce e nos vemos na mentoria. Tamo junto e é só o começo.